Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, no Mundo Exponencial. Hoje para conversar com vocês sobre a importância dos desenvolvedores, dos engenheiros de software nessa realidade que a gente vive do mundo exponencial. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não assinou o canal ainda, para você assinar aqui embaixo, para você marcar o sininho para ser avisado quando estão disponíveis novos vídeos. Se você gostar do que vi aqui, deixar o seu like, por favor. Se você está ouvindo o podcast e também não assinou ainda o podcast, procure ele, por favor, na sua plataforma de preferência, para você poder também ser notificado quando estão disponíveis novos episódios. Bom, Alexandre, a gente vai conversar um pouco sobre a importância dos profissionais de desenvolvimento de software nessa realidade que a gente vive hoje, né? Muito se fala sobre transformação digital, que uma questão que, como a gente já discutiu aqui, é primariamente ligada a pessoas e mindset, mas que, invariavelmente, depois que você tem as pessoas pensando com um mindset apropriado, chega o momento do digital, e o momento do digital precisa das pessoas que criam o digital, né? Sem dúvida. Vamos falar de alguma coisa que nós já fomos, né? Isso aí. Desenvolvedores. Eu comecei com 12 anos. Não vamos entrar no médio quanto tempo tem isso, mas... Exatamente. Eu comecei bastante novo também. Mas, enfim, a importância desse profissional. Acho que a questão é essa que você abordou bem, do ponto de vista da transformação digital. Chega um momento onde você vai criar produtos digitais, né? Sejam eles produtos totalmente onde o produto em si ele é um software, ele é totalmente digital, ou você vai criar um produto que é uma forma de se relacionar com o seu cliente, porque você está fornecendo algum tipo de serviço. Ou seja, vamos pegar exemplos do mundo real, né? Sei lá, Uber. Uber é um software, é uma situação digital, um produto que faz com que você se relacione com uma coisa do mundo físico, né? Você vai usar um meio de transporte que vai levar você do ponto A para o ponto B, e a forma de você se relacionar com esse serviço é através desse software. Esse é um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, sei lá, o Facebook. Facebook é um software, você está, nesse caso, utilizando um produto inteiro que é o software, que é a rede social, e ali você está trocando mensagens, subindo fotos, encontrando amigos e tal, mas você não tem o consumo de alguma coisa física, né? Ela é totalmente digital, que é um relacionamento entre as pessoas, através de mensagens, através de o que você está pensando, de fotos e tal. Você tem o exemplo do Nubank, cujo grande diferencial é a capacidade de se relacionar com o cliente através do software, né? Aliviando um monte das dores que você tem como usuário de cartão de crédito de ter que entrar em contato com o banco, né? Ligar. Isso. Então, ou seja, pegando o que você falou antes, ou seja, a partir do momento que as pessoas começam a pensar de uma forma diferente e a buscar digitalizar parte dos seus processos, do seu negócio, para entregar aos clientes uma experiência diferente, utilizando aí uma solução digital que estamos falando de software, sempre é o software que está envolvido nessa ponte, você vai precisar de alguém que seja capaz de escrever esse software, né? Ou seja, estamos falando aí de desenvolvedor. Aqui no Brasil a gente fala muito de desenvolvedor, nos Estados Unidos falam engenheiro de software, aqui já tem também essa cultura de começar a chamar de engenheiro de software, mas são profissionais que são capazes de criar software, né? De escrever código, de criar soluções. Então, para a questão da transformação digital, na hora que você vai começar a criar os seus produtos, você vai precisar desse profissional e, obviamente, vai precisar de uma base, de uma infraestrutura tecnológica que lhe permita criar estas soluções, né? A gente viu que nas companhias, no passar do tempo, com as áreas de TI, você
tinha muitos desenvolvedores. Eu comecei, como a gente já comentou aqui, a minha carreira, e você também, como desenvolvedores. A gente entrou nas empresas para ser desenvolvedor, ou seja, desenvolvemos softwares em empresas. E aí depois, com o advento das soluções integradas, dos pacotes integrados e tal, e de softwares de prateleira, o desenvolvimento de software foi ficando muito mais, digamos, restrito àquelas empresas que realmente criam soluções que são softwares, como as empresas que criam os RPs ou que criam pacotes. E aí isso foi fazendo com que as empresas diminuíssem, digamos assim, a quantidade de desenvolvedores dentro das suas equipes e passaram a ter outros tipos de profissionais que são capazes de customizar, digamos assim, os ERPs, os seus pacotes, criando funcionalidades específicas do seu negócio, mas em cima de um software que já existe, que já tem um processo bem definido e uma estrutura clara, e essas pessoas simplesmente fazem algumas adaptações para que os processos estejam mais adequados à realidade daquela companhia. Isso não é um desenvolvedor, né? Esses processos bem definidos, aquela coisa clara, não é aqui no Brasil, não. Não, deixa para lá. Esses softwares aí... Uma questão é que me parece que esse processo que você descreveu, ele começou numa época em que se falou muito da necessidade de você terceirizar aquilo que não era core para a sua empresa, aquilo que não era atividade fim da sua empresa. E aí a tecnologia, o desenvolvimento de software, ele passou a ser visto da mesma forma que você olha o serviço de limpeza, que você olha o serviço de cuidar das plantas. Inclusive, tem gente que não terceiriza nem cuidar das plantas, terceiriza a planta, né? E o desenvolvedor de software, ele se encaixou nesse grupo aí na visão do pessoal financeiro, que é quem normalmente empurrava muito essa questão como uma teórica forma de você reduzir custos da companhia. Eu não sei se é só custo, como você está falando. Eu vejo uma outra componente também. Diga. Ou seja, a partir do momento em que começou a surgir e ficou muito mais forte a questão dos softwares integrados e dos pacotes integrados, desenvolver software dentro da companhia ficou, digamos, um pouco marginalizado. Não sei se a palavra é essa palavra talvez seja um pouco forte demais, mas ele ficou depreciado do ponto de vista de que a construção desses softwares parecia como se estivesse construindo uma imensa colcha de retalhos, né? Ou seja, como se esses softwares que estivessem sendo desenvolvidos dentro da companhia não pudessem gozar da integração com o resto dos softwares que poderiam ser pacotes ou não. Ou seja, começou a ser visto como uma prática indesejada. E aí se alinha um pouco com isso que você está dizendo, ou seja, já que você pode comprar uma solução completamente integrada, pare de ficar construindo esses N pedaços que você estava fazendo antes, porque isso gerava um custo de manutenção e a necessidade de ter uma equipe que continuaria mantendo o ciclo de vida de um software. Né? Um software, a partir do momento que nasce, é quase igual ao filho, né? Sim, nasce e vai ter uma vida longa aí, né? Mas que pressupõe que o software, conforme você mesmo descreveu, não é um fator de diferenciação, né? O software ele é um fator igual corrente elétrica. Todo mundo usa corrente elétrica. Exatamente. Não importa que corrente elétrica, de onde veio a corrente elétrica, é corrente elétrica. E enquanto eu entenda que tem havido um momento em que isso foi enxergado dessa forma, a gente sabe que é uma forma míope de se olhar para
a questão, né? Software permite a você fazer coisas que pessoas precisariam de muito tempo e eventualmente muitas pessoas para você fazer em pouco tempo e sem o custo das muitas pessoas. E efetivamente isso pode ser uma vantagem competitiva, um diferencial competitivo. Isso sempre foi assim, né? Mas é o que você falou. Aconteceu esse movimento e viu-se dessa forma. Mas hoje, vamos dizer assim, cada dia mais fica claro para a maior parte das pessoas que foi uma visão equivocada, né? Que na prática, vamos dizer assim, reduziu todo mundo ao mesmo denominador comum e então, sobre esse ponto, você neutralizou qualquer diferencial que a tecnologia podia te dar. Eu não sei se fica claro, como você diz, para a grande maioria das pessoas. Eu acho que ainda não está claro para a grande maioria das pessoas e eu espero que essa nossa conversa, esse nosso vídeo ajude a esclarecer essa questão. E justamente isso se reflete também na formação dos profissionais, ou seja, houve um momento onde havia uma corrida em busca das pessoas irem trabalhar com tecnologia da informação. Na época se chamava informática, processamento de dados, tinha outro nome, mas havia uma busca por essa formação dada que era visto como uma necessidade muito grande, até como uma profissão que continuaria crescendo no futuro. E a partir do momento em que a gente vê esse fenômeno da chegada dos pacotes, da mudança do conceito do ponto de vista de pare de construir software e use essas soluções e simplesmente as adapte, esse profissional começa a ser visto também de uma forma depreciada. E o que acontece as próprias universidades começam a ter menos gente indo estudar a tecnologia da informação. Problema esse que se mantém até os dias atuais, ou seja, se você for analisar o número de pessoas que hoje entram na universidade para estudar a tecnologia da informação e para, digamos, aprofundar nessa área, diminuiu e não se compara com o que já foi nesse momento onde houve o boom lá atrás, sei lá, no final da década de 80, início da década de 90, era uma profissão desejada e havia muita gente que buscava essa profissão, né? E depois isso foi diminuindo ao longo da década de 90, chegou no início dos anos 2000, pelo menos na realidade brasileira, e o número de pessoas que querem ir para essa área é baixo, né? Se você fizer hoje uma pesquisa nas escolas, fizer uma pesquisa nas escolas, o número de pessoas que vai para ciência da computação ou afins é baixíssimo, né? Então, e era campeão. Né? Nós temos esse problema, ou seja, o número de profissionais diminuiu muito e é um problema grave, né? Ou seja, hoje, quando a diferenciação das companhias se dá por software, ou seja, pelos produtos digitais que podem diferenciar os negócios da companhia, esse profissional passa a ser novamente extremamente valioso, porque primeiro que não tem, como a gente acabou de mencionar, e por esses motivos que a gente mencionou, pode ser que existam outros mais, mas estes com certeza são fortes e contribuíram bastante para a diminuição dos profissionais. E aí você tem um problema que é muito percebido no mercado das startups, né? Ou seja, não há startup hoje que você converse que não manifeste a falta de engenheiros de software, de desenvolvedores, ou seja, é muito e muito comum as startups reclamarem que não têm os profissionais e que estão em busca desses profissionais. E, por outro lado, chama muita atenção
que as empresas tradicionais que não nasceram digitais, você não escute a mesma reclamação, ou seja, você não ouve delas falar de que eles estão com problemas de não terem desenvolvedores, mas elas estão com a preocupação de fazer transformação digital. Então, essa mudança ela ainda está, digamos, acontecendo de fato na forma de pensar, mas eles não estão conseguindo enxergar que nesse processo de se transformar vão precisar de alguns desses profissionais, não poucos deles, vários deles. Mas aí vem uma questão que é assim, porque eu acho que você nesse momento você foi o cara generoso e você diz que essa mudança de pensamento já está acontecendo. E eu diria que essa é uma afirmação agora de certa forma generosa da sua parte, porque se tivesse acontecendo eu já teria uma noção disso. Eles estão ouvindo que eles precisam fazer inovação. E estão ouvindo que precisa fazer inovação porque ouviram um outro cara dizer que precisa fazer inovação, o outro cara dizendo que precisa fazer inovação. Então agora estou entendendo que eu preciso fazer inovação, porque eu não sei muito bem, mas eu preciso fazer. Bom, e aí eu preciso desses caras, mas aí eu vou precisar desses caras. Agora, existe um outro lado aí que eu acho que é importante e passa por uma coisa que você falou, da quantidade diminuída de pessoas que agora busca a carreira e tal, mas existe um outro lado, é que o perfil do desenvolvedor brasileiro, em grande parte, durante muito tempo, ele foi um perfil da pessoa que buscava uma profissão que seria bem remunerada, sem necessariamente ter o interesse pela profissão, e aí fazia o básico e ia buscar essa colocação com base naquele básico que fez, o conhecimento básico que ele adquiriu para poder se colocar lá. A gente vê hoje um número maior de profissionais interessados em se aprofundar mais na carreira, vamos dizer assim, por gostar da coisa e estar buscando, mas ao mesmo tempo a gente vê um fenômeno de uma especialização que pode parecer positiva num primeiro momento, mas que, de forma geral, não é, porque são pessoas que se aprofundam muito num pedaço estreito, são de uma ferramenta, de uma linguagem e tal, e que não dão o enfoque necessário, vamos dizer assim, ou não dão o enfoque que existia no passado, do entendimento do problema, da avaliação do problema, das avaliações das possíveis soluções. Então, sabe aquela história de que para quem tem um martelo tudo parece prego? Então, eu conheço bem essa ferramenta, conheço bem essa linguagem, esse problema é essa solução aqui. Esse é o problema, a solução é essa aqui. Esse terceiro problema aqui, a solução é a mesma, porque eu tenho martelo, entendeu? E isso, ao meu ver, vamos dizer assim, também não ajuda o nosso cenário total, porque muitas vezes, quando você consegue encontrar uma pessoa, muitas vezes aquela pessoa, mesmo sendo uma das pessoas que teve o interesse, que fez o trabalho de estudar, que se aprofundou numa coisa tal, porém se aprofundou muito numa única coisa e não consegue, vamos dizer assim, avaliar qual é a melhor solução para a empresa e dar a melhor solução para ela, porque aquela é a solução que é confortável para ela. E aí eu não estou nem falando que isso aconteça por malícia, com má intenção, mas é por desconhecimento das outras opções, né? E das vantagens e desvantagens de cada uma. Não sei se fez sentido o que eu falei para você. Não, faz bastante sentido, mas eu acho que essa situação que você levantou, realmente ela é bastante comum e ela advém disso que a gente falou um pouquinho antes, ou seja, como a profissão foi ficando depreciada, aqueles que se mantiveram na profissão porque realmente gostam
e trabalham com aquilo que gostam, foram se especializando demais porque era aonde restou o trabalho, digamos assim. Então, eles acabaram ficando muito especializados num determinado tipo de tecnologia, um determinado tipo de framework. E aí, ou seja, eles acreditam que, como você falou, tudo se resolve única e exclusivamente com aquela tecnologia que ele conhece. E aí nascem os problemas que vêm desse pensamento, ou seja, softwares que são construídos em cima de uma tecnologia que, obviamente, não é apropriada para aquilo que foi construído com ela. Ou seja, então acabamos construindo monstros, né? E a gente está vendo muitos softwares aí que a gente usa nas companhias que são verdadeiras aberrações, né? São construídos com a tecnologia que não faz o menor sentido. Mas como há uma falta muito grande de conhecimento técnico, as pessoas estão muito mais preocupadas com o resultado de que isso vai dar, que normalmente é ruim, e é caro, e aí sim é caro, porque tecnologia mal utilizada para construir uma solução encarece o resultado final, e aí sim, realmente, os CFOs começam a olhar e a reclamar do custo com propriedade, e eles não conseguem compreender por que o custo é alto porque aquele software, aquela solução que você está usando, tem uma tecnologia que não faz mais sentido ou nunca fez sentido que tivesse sido utilizada para aquele fim. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é quando isso persiste durante muito tempo, né? Vira um legado. Né? Virou um legado, 3 vezes pior, né? Porque a tecnologia já não era para aquilo que era para ser feita, ainda ficou antiga, e aí tudo fica mais caro, porque a infraestrutura para mantê-la funcionando é cara, os profissionais são caros porque não evoluíram também. Então, a solução como um todo fica cara. Mas um ponto que eu queria abordar dessa questão toda é a importância do profissional para a construção dos produtos, né? Ou seja, hoje, quando você está falando de digitalização, você passa a ter vários produtos, né? E a história de desenvolvimento ela foi muito ligada a projeto, né? Ou seja, então, na verdade, as soluções elas eram criadas em volta de uma organização de projeto. Então, você tinha aquela equipe técnica que ia trabalhar naquele projeto e se existem outros projetos, eles vão ficar esperando na fila até que esse projeto acabe e aquele conjunto de profissionais que têm o conhecimento vão para o outro projeto, vão para outro projeto. Hoje, quando falamos de transformação digital, você vai ter vários produtos. Você não tem mais a noção de projeto, você tem a noção de produto. E aquele produto precisa de ter uma equipe técnica que vai cuidar dele, dado que ele é um software. Então, você vai precisar de desenvolvedores que vão estar espalhados dentro da companhia e não ilhados no departamento de TI esperando que demandas cheguem. Eles vão estar construindo soluções digitais junto com equipes multidisciplinares, na maioria das vezes, tentando criar soluções que são produtos que podem atender um público interno da companhia ou os clientes finais em si da sua empresa, seja ela uma empresa de produto ou uma empresa de serviço. Então, esse profissional, ele é uma necessidade vital de estar dentro da companhia, espalhado em vários departamentos, porque é ele que é capaz de criar ou de materializar, digamos assim, a solução digital que você está imaginando. E hoje essa questão ainda é um pouco maior, né? Porque você não precisa ter só um desenvolvedor, né? Do ponto de vista de que aquele cara sozinho consegue fazer. Você normalmente precisa ter um desenvolvedor, um arquiteto, outros profissionais que apoiam, porque a solução ela não é monolítica, né? Ela depende de uma construção, de uma arquitetura que vai compondo um resultado final. Mas aí é importante destacar o seguinte, é que com a passagem do tempo e a mudança de paradigmas de uso da computação, né,
é muito mais complexo você fazer uma aplicação que funciona com o telefone, porque ela não existe sozinha, ela existe interagindo com um sistema da sua companhia, na sua companhia, né? Então, é muito mais complexo isso do que era você fazer o software que o seu usuário usava no computador dele no trabalho. E aí entra esse questionamento. Um ponto importante só para não esquecer. Um aplicativo que hoje você está olhando, na verdade, ele pode ser, na grande maioria das vezes, um conjunto de produtos, né? de equipes que cuidam de subprodutos. Ou seja, o aplicativo ele é uma coleção de soluções que estão ali dentro. E aquelas soluções elas têm N equipes, normalmente, dentro da companhia, trabalhando nelas. O que significa que você tem competências técnicas espalhadas e cuidando de cada pedaço, digamos assim, que é um subproduto do seu produto maior. E quem faz isso são desenvolvedores, arquitetos e outros profissionais. E aí a gente entra em algo que eu também não queria deixar de comentar, que se ouve muito falar, principalmente no mundo das startups, que é o famoso CTO, né? O Chief Technical Officer, né? Chief Technology Officer. Technology Officer, ou seja, hoje em dia digamos, essa posição ela é muito falada. No mundo das startups, muitas vezes o cara se nomeia um CTO, mas ele é um desenvolvedor. Ou seja, o CTO é muito mais do que um simples desenvolvedor. Não é um cara simplesmente que consegue construir software. Ele tem que entender de arquitetura, ele tem que entender, obviamente, de construção de software, ele tem que entender de gestão de equipes, ele tem que entender de infraestrutura, ele tem que entender de várias tecnologias para poder conseguir entregar soluções. E aí entra aquilo que você falou antes. Ou seja, hoje, como você nomeia equivocadamente um desenvolvedor como um CTO, e muitos desses desenvolvedores são especialistas de uma só tecnologia, você tem um CTO que entende de uma coisa só. Isso não é um CTO. Um CTO justamente é um cara que se utiliza do conhecimento tecnológico para encontrar as soluções adequadas de tecnologia para que você consiga construir os produtos que você precisa, você é empresa. Então, você tem dois lados. Cuidado com esse cargo. Ele não é um desenvolvedor. Ele é muito mais do que isso. Ele não é um desenvolvedor ninja, como se tem falado. Você muito tem mais dois do lados, que isso. Que é o da infraestrutura e o do desenvolvimento. Não pode ser uma pessoa que enxerga só um dos lados, não importa qual dos lados, porque o problema ocorrerá do outro lado. E esses dois lados hoje são gigantescos, né, cara? Como você falou, ou seja, hoje você pega o cara do mundo do desenvolvimento, ele tem que conhecer de tecnologias de front-end, de back-end, de middleware, tem muitos conhecimentos para ele ter do ponto de vista de desenvolvimento. Aí você vai para o ponto de vista de infraestrutura, o cara tem que entender de cloud, dos vários serviços, de como eles entregam as infraestruturas para você. Ou seja, é uma quantidade de conhecimento que não nasce num menino de 20 anos que saiu da faculdade agora, assim, tão rapidamente. Precisa muita bagagem, precisa se desenvolver profissionalmente e requer realmente uma dedicação e um conhecimento de tecnologia significativo. Então, há que se tomar um cuidado para não se misturar o que nós estamos falando aqui, que são desenvolvedores, e muitas vezes você vai encontrar do outro lado um cara que é um desenvolvedor, mas simplesmente porque ele está trabalhando numa startup, ele ganhou a nomenclatura de CTO. Não é um CTO, ele pode até ser um grande desenvolvedor, um cara que entenda bastante de tecnologia, mas não é necessariamente o que o conceito de CTO apregoa, né? Ou seja, mas eu acho que é isso. Eu acho que esse era o recado que a gente queria
que a gente queria passar. Ou não sei se você tem outra coisa a acrescentar. Não, podemos só concluir que, se não ficou claro pelo título do vídeo, é extremamente importante que você tenha essas pessoas dentro da companhia. E não é fácil encontrá-las. Então, Não é fácil. é importante A estar de olho. principal mensagem é você precisará desses caras, muitos deles. Você pode até buscar terceirizar, e aí tem empresas que ofertam esse serviço, mas você vai terceirizar, mas vai estar com eles perto de você. Você não vai conseguir terceirizá-los do ponto de vista do método de outsourcing que se faz antes, de passar a demanda para lá e ficar esperando ele fazer e depois ele devolver para cá. Porque esse método não é ágil e esse método não vai permitir que você experimente e vá criando de forma interativa a solução que vai atender às necessidades dos teus clientes, sejam internos ou externos. Então, você vai precisar desse cara perto de você. E você vai precisar muitos deles porque você vai ter N iniciativas, né? Eu não sei se você viu, Maurício, eu acho que eu te mandei isso, mas ontem mesmo o fundador e presidente do XP Investimentos diz que pegou a empresa dele e explodiu ela em 40 startups. Ou seja, criou, na verdade, 40 equipes diferentes para ganhar agilidade no negócio dele. Obviamente que nessas 40 startups tem desenvolvedores em tudo quanto é canto dessas 40. Ou seja, você quer terceirizar o desenvolvedor? Legal, mas vai ter que trazer eles para perto dessas 40 iniciativas ao mesmo tempo, porque quem está trabalhando numa está pensando num determinado tipo de produto, quem está trabalhando na outra está pensando em outro determinado tipo de produto, e tem alguém ou alguém que fazem com que essas comunicações aconteçam de forma que os produtos possam conversar entre si, possam se complementar e possam atender principalmente o que interessa a nós, clientes dessas empresas e dessas soluções. Então, acho que a mensagem que tem que ficar para todo mundo é essa, ou seja, desenvolvedor é importante, hoje em dia tem pouco, grandes desenvolvedores, ou seja, talentos ainda são mais raros e há uma grande disputa por essas pessoas, não só aqui como fora daqui. E a gente acabou de ouvir aí, semana passada, o presidente da Sequoia, que é aquele fundo de investimentos que investe em um monte de empresas, reclamando que investe pouco no Brasil, porque no Brasil não tem engenheiro de software. Consequentemente, não tem gente para criar soluções digitais, e ele aponta isso como um grande problema. Então, nós estamos aqui reforçando essa questão que para nós é bastante clara e que é uma falta latente nas companhias. Então, acho que a mensagem é essa. Acho que a minha foi mais curta. Ficamos por aqui hoje. E obrigado por você assistir a gente até aqui, por ter ficado conosco. Valeu, um abraço, pessoal. Um abraço.